Presidente, queria começar por cumprimentar o professor Carlos Costa e dizer-lhe o seguinte: eu tinha um conjunto de perguntas que preocupam, enfim, a opinião pública de uma forma geral sobre a atividade de supervisão prudencial e comportamental do Banco de Portugal ao longo deste ano. Vou ter esperança que ainda tenha hipóteses de lhe colocar algumas dessas perguntas. Posso, a título de introito, colocar-lhe duas sugestões de abordagem muito superficiais. Não eram essas as interessantes nem relevantes, enfim, do conjunto de perguntas que eu queria colocar. Uma delas tinha a ver quase com uma curiosidade académica, se era possível detalhar a razão pela qual, ou as razões pelas quais, o Banco de Portugal apresenta resultados líquidos este ano, 2012, francamente favoráveis, depois do ano passado os resultados favoráveis terem sido, enfim, muitíssimo modestos. Que tipo de evolução ou de razões é que isso pode ter determinado? E uma outra que é recorrente, mas que eu não me cansarei de insistir nestas ocasiões e que se prende com aquilo que é uma obrigação transversal às empresas públicas, não quer dizer que o Banco de Portugal seja uma empresa pública, às empresas cotadas em bolsa, e que tem a ver com a divulgação transparente do regime de vencimentos dos órgãos de direção do Banco de Portugal, que continua, suponho que estará ao abrigo da lei, mas pelo menos não estará seguramente ao abrigo da transparência pública, da divulgação dos vencimentos dos titulares da direção do Banco de Portugal. Mas eu tive que abandonar este roteiro, e estas duas perguntas são preliminares e superficiais, digamos assim, para abordar a sua apresentação hoje na Comissão de Orçamento. E o que lhe coloco dizer, que motivou esta alteração de planos, é a perplexidade com que eu leio e reflito sobre o que está escrito nesta apresentação. E devo dizer-lhe que não esperava que o Sr. Professor Carlos Costa, em muitas partes da sua apresentação, a tivesse organizado de uma forma a assumir posicionamentos políticos, e não apenas técnicos, posicionamentos parciais, posicionamentos pessoais, e que me leva a perguntar-me que razões é que o Sr. Professor Carlos Costa terá para se servir deste relatório e desta apresentação de uma instituição ancestral e reputada e com reputação firmada como é o Banco de Portugal para, enfim, fazer considerações pessoais desta natureza. E eu julgo que não estará, porventura, à espera que haja a tão famosa retirada do Ministro Vítor Gaspar, um dia destes, para o substituir. Nem julgo que o Sr. Professor Carlos Costa estará com aspirações a substituir, a transportar para Portugal o exemplo Mário Monti de Itália. Suponho que não será isso, mas, ó Sr. Professor Carlos Costa, quem lê esta apresentação, até parece que o objetivo do Sr. Professor Carlos Costa é uma destas situações. Não lhe desejo felicidades nessa sua rota, nem nessa sua escolha, se for essa a sua opção. E eu vou começar por lhe dar um exemplo que vem logo na página 28. Quando o senhor enuncia 5 desafios para os próximos anos, eu gostava de perceber em que critérios técnicos é que o senhor se baseia para um dos 5 elementos que são os desafios do Banco de Portugal para os próximos anos ser a tendência para o imediatismo e a demagogia no debate político. Eu gostava de perceber em que estudos econométricos é que o senhor se baseia para colocar aqui esta expressão. É que, à semelhança da existência deste desafio, eu podia-lhe sugerir um outro. É a tendência para a falta de informação, para a opacidade,
para o secretismo ou então para a parcialidade e para a unicidade na análise económica da situação económica do país e da Europa. Podia ser, por exemplo, um desafio que eu não vejo aqui, mas se vamos por este caminho de subjetividade, poderíamos ir para aí. A minha perplexidade não fica por aqui e vai mais além, quando chegamos, por exemplo, às páginas 31 ou 33, nas razões de como chegamos à crise, por aí, por essa falta, eu pergunto-me porque é que a análise de todos alguns indicadores, produtividade, competitividade, não os vou discriminar, ou da dívida, ou do déficit, enfim, porque é que eles começam em 1996? E porquê é que não hão de começar, por exemplo, em 1987? Poderia ser um critério adequado. Por exemplo, porquê é que, se o senhor quer fazer uma evolução, não distingue exatamente aquilo que acontecia antes e depois da adesão à União Económica e Monetária? Se o senhor quer detalhar em pormenor a situação de Portugal, até seguindo a sugestão do deputado Miguel Frasquilho, porque é que o Banco de Portugal não se arrisca a balançar, a admitir e a avaliar as consequências para Portugal nos diversos aspectos da entrada na União Económica e Monetária? Seria absolutamente interessante. Por exemplo, porque é que não é possível dar uma perspectiva, entre outros indicadores que aí estão, porque é que não optou por dar também indicações sobre a evolução da estrutura industrial do país nestes anos todos? Porque é que não optou, em vez dos ordenados, das remunerações, por exemplo, para mostrar a evolução da distribuição da riqueza produzida em Portugal entre aquilo que é o fator trabalho e o fator capital? Por exemplo, seria muito mais interessante, seria menos pessoal e menos parcial e não teria as omissões flagrantes que esta análise tem. Senhor Governador do Banco de Portugal, eu lamento que o senhor, pela consideração pessoal que tenho por si, e sabe que a tenho, mas uma consideração mesmo intelectual, não estava à espera que o senhor, nesta apresentação, tivesse feito uma opção tão subjetiva, para não lhe chamar outro nome, tão parcial, para não lhe chamar outro nome, insisto, como está a fazer. Por exemplo, quando o senhor, a partir de determinada altura, diz que parte de uma afirmação, o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro tem uma estratégia abrangente e equilibrada, e a partir daí desenvolve uma série de considerações, porque é que o senhor não arrisca a fazer uma avaliação criteriosa dos resultados da aplicação desse programa? O senhor apenas se refugia neste debate, que já demora 2 horas, em 2 ideias centrais. A primeira é coitado dos outros. Nós não sabíamos o que é que ia acontecer. E, portanto, é por causa do que está a acontecer lá fora, por causa da componente externa e por causa da incapacidade de prever que as receitas fiscais iam sofrer o descalabro que sofreram. Ó senhor Governador do Banco de Portugal, professor Carlos Costa, acha que um economista da sua craveira, com o aumento da carga fiscal que estava a propor, num ambiente recessivo que era aquele que estava previsto no próprio programa desde a partida, não teria previsivelmente este resultado? Eu não acredito que o senhor não tenha avaliado essa evolução. E, portanto, a questão que eu lhe coloco não é nenhuma, é, lamentavelmente, não faz uma avaliação deste tipo e deste programa, não questiona e diz o seguinte: é por aqui o caminho. E diz mais, ou permite-me concluir, é que se houver um segundo resgate, ou um segundo resgate sobre outra designação, que é uma outra hipótese, em vez de ser segundo resgate, é um segundo resgate sob outra forma ou sob outra designação, o senhor como é que reagirá? Como é que avaliará, digamos assim,
a adequação de uma estratégia abrangente e equilibrada, conforme a classificou.